Agora no Viva Cidade. Entrevista com os candidatos a prefeito de Bauru. A postura de cada candidato frente ao seu voto. Nossa prestação de serviços ao eleitor bauruense. Uma iniciativa 96 FM e Jornal da Cidade. Com o apoio da Rogério Lopes TV. Começando. Começando no rádio e também nas redes sociais, mais uma série de entrevista com os candidatos a prefeito de Bauru. E a nossa convidada de hoje é a vice-prefeita, a candidata do candidato Luiz Carlos Valle, a Gislaine Magrini, a Gi Magrini, representando então a coligação Compromisso com a Verdade do Podemos e também do PSC. Lembrando que o candidato Valle, ele foi acometido pela Covid-19, ficou internado e agora se recupera em casa. Portanto, a Gi Magrini o representa aqui nessa rodada de entrevistas com os candidatos ao Executivo bauruense. E a ordem das entrevistas também foi previamente decidida em sorteio com os representantes de todas as coligações. E além do rádio, você também ouve e assiste essa entrevista nas nossas redes sociais, da 96 FM e também do Jornal da Cidade pelo Facebook. Portanto, não deixe de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação dos candidatos, dos seus planos de governo e todas as informações relevantes na hora de você escolher o seu voto. Esta série de entrevistas conta também com o apoio da Rogério Lopes TV em áudio e vídeo, cuidando de todo o nosso streaming e divulgação nas redes sociais. E para a sabatina, aqui comigo, o jornalista do Jornal da Cidade, Tiago Navarro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ricardo. Bom dia a nossa entrevistada de hoje, a Gi Magrini, a Rogério e a todos os ouvintes. Muito bem. Gi Magrini, Gislaine Magrini, Gi Magrini, pode chamar assim, né, Gi? Obrigado, então, pela presença aqui na 96 FM, nessa parceria com o Jornal da Cidade. E a minha primeira pergunta é a que a gente faz para todos os candidatos. O que motivam vocês para comandar o Executivo a partir de 2021? Obrigada, Ricardo. Obrigada, Tiago. Obrigada também a todos que estavam naquela reunião e nos deram essa abertura para representar o Valle, que está em recuperação da Covid-19. E essa pergunta, com certeza, eu acho que é a pergunta mais importante, né? Porque assumir uma cidade que todo mundo fala que está com tantos problemas. Se me permitem, eu queria falar um pouquinho por que eu vim, mas para vir para a candidatura, primeiro eu tive que conhecer o nosso candidato, né? E conhecer a história do Valle, o perfil que ele tem como engenheiro, tudo que ele já foi como gestor na área de engenharia, de obras, como o metrô de São Paulo, o metrô de Recife, 4 mandatos no Legislativo, inclusive um que foi um problema muito grande para a nossa cidade, que foi a cassação de um prefeito que ele presidia a Câmara nessa época. Então, conhecer toda essa história do Valle me fez ficar muito tranquila e aceitar esse desafio quando ele me convidou. Além disso, né, o Valle se afastou por um período da política, achou que tinha contribuído. E tanto ele quanto eu começamos a ver muita perda de valores realmente, família, tanto municipal, na esfera municipal quanto na esfera federal. Então nós tomamos uma decisão. Ou nós continuávamos talvez lá no sofá reclamando, ou nós saímos e tentávamos resolver esse problema. A decisão que ele tomou veio muito de encontro com o que eu tinha como projeto para a minha vida. Eu queria algo de diferente, eu sou empresária, sou psicóloga, professora universitária, e a gente vê tantos problemas com tantas pessoas próximas. E eu queria algo diferente também para a cidade, né? Então, quando o convite veio, eu falei para ele, realmente eu posso sair da minha zona de conforto e tentar fazer algo de diferente para a cidade, pensando nas pessoas, né? Eu amo pessoas, sempre lidei com pessoas e eu vejo no Valle muito disso, de amar pessoas também. Então, assumir esse momento é exatamente para a gente voltar a fazer Bauru crescer novamente e cuidar das pessoas de Bauru. Esse é o nosso maior objetivo. O Valle está bem? Está se recuperando? Está em plena recuperação. Nós estamos ainda poupando de algumas situações, mas acreditamos que até semana que vem ele estará conosco de volta 100%.
Alguns assuntos pertinentes para essa manhã, importantes para a nossa cidade, para o desenvolvimento, nessa pauta de hoje aqui com a Gi Magrini. Tiago. Bom, a gente vai começar perguntando de uma questão mais específica na parte ideológica de vocês, né? O Vale, na campanha eleitoral passada, ele saiu a deputado federal pelo partido do então candidato Jair Bolsonaro, que se elegeu presidente. Hoje eles não estão no mesmo partido, né? O Vale está no Podemos, o Bolsonaro, inclusive, não tem partido hoje, né? Ele tentou criar a legenda dele. Mas o próprio Vale se coloca aí como um defensor do bolsonarismo, alguém que está próximo, né? Inclusive com deputados que têm uma aliança ideológica com o presidente. Vai ser essa a forma de chegar até Brasília? Vai ser através desses deputados com quem ele tem mais proximidade? Essa é a maneira que vocês encontraram? Não só desses deputados, né? Nós temos sim, o Vale, ele tem uma abertura boa com a Valéria Bolsonaro e com o Gil Diniz. Eles vieram para Bauru, declararam apoio ao Vale, né? Até porque conhecem a história do Vale, né? E não, né? A gente não pode esquecer isso, a pessoa que ele é, a índole que ele tem. Mas nós temos outras aberturas, principalmente a deputada federal, que é presidente do Podemos, que é a Renata Abreu, né? E o deputado federal, que é o Gilberto Nascimento, que é o presidente estadual do PSC. Então, nós temos uma liberdade, uma transitação muito boa com eles. Eles nos apoiam 100%, tanto a Renata quanto o Gilberto têm me apoiado desde que eu assumi o PSC e assumi esse momento também. Então, não só com esses que nos apoiam, mas principalmente do nosso partido também, né? Na esfera estadual, nós temos o Márcio da Farmácia também, né? Então, que também é do Podemos. Então, a gente tem essa transitação, a gente consegue aí transitar bem e conversar bem, tanto na esfera estadual quanto federal. Certo. Renata, vindo um pouco agora, Gi, né? Você falou da Renata Abreu, que é deputada federal. Gi, na verdade, vocês falam no plano de governo muito em fazer auditorias, já nos principais contratos, né? Vocês falam isso na Coab, que inclusive defendem o processo de encerramento, na Endurb, que nos últimos tempos aí também teve alguns problemas aí em alguns segmentos, como cemitérios, por exemplo. Isso vai ser feito nessas duas áreas, em outras secretarias? Como é que vai funcionar isso num eventual governo de vocês? Legal, Tiago. Tiago, na verdade, desde que nós começamos a alinhar, né, o Vale me trouxe os desejos dele para a cidade e começamos a alinhar o que nós colocaríamos no plano de governo para fazer por Bauru, o projeto inicial não é só nesses dois lugares. Nós queremos e temos como projeto fazer auditoria em todos os contratos da prefeitura. Não dá para assumir uma casa sem saber o que tem dentro dela. Então, a auditoria seria em todos os contratos. Temos que identificar, ver se não tem nada ilícito, se tudo está funcionando da forma correta. Então, isso é um projeto e é um objetivo. Se nós assumirmos, fazer uma auditoria em todos os contratos. Em quanto tempo, pessoal, vocês esperam ter um resultado dessa auditoria? Olha, nós sabemos que tudo vai depender de como estão os contratos. Mas o Vale sempre disse isso, e eu apoio 100% que já nos primeiros meses que essas auditorias aconteçam. E se tudo der certo, nos 6 primeiros meses que essas auditorias já estejam acontecendo, e as que forem sendo identificadas, já tendo colocado em prática o que a gente tem que tomar como medida. Inclusive, para a formação dessa equipe, já há, inclusive, uma estruturação de secretários. Vocês já pensam em nomes específicos? Porque essa varredura vai ser muito importante e, ao mesmo tempo, muito complexa. Né? Você vai ter que ter uma mistura aí de cargos não tão políticos, mas mais técnicos, para realmente fazer um pente fino. Já tem alguns nomes já escolhidos pelo Vale e pela composição de vocês? Nós estamos estudando alguns nomes. Não estão 100% escolhidos, a gente não bateu o martelo ainda, mas nós já temos alguns nomes sim. Né? Pessoas que até participaram da elaboração do plano de governo conosco. Né? A gente ainda está mantendo em sigilo alguns nomes, mas nós já temos algumas pessoas sim. Quando você diz técnico, né? Eu sempre bati em cima disso, porque eu falei, não dá para a gente trabalhar com indicações em situações tão importantes da nossa cidade. Nós temos, sim, que procurar pessoas que tenham habilidades técnicas e competências para o local. Porque ele tem que, além de conhecer, ele tem que saber o que está fazendo. Porque o medo que o munícipe tem é que tanta coligação, tantos partidos juntos, vai se resultar e ter que encaixar muita gente.
porque é muita gente ajudando e, claro, vai querer participar da gestão do prefeito que for eleito. Então essa é a grande preocupação da indicação de cargos políticos e não técnicos para secretarias, Sim. que são peças-chave aqui do município. Olha, eu posso falar com a minha consciência tranquila para vocês, né? A nossa coligação veio com o Vale e o PSC que eu represento. Nós não leiloamos cargos, nós não vendemos nada. A nossa cidade não está à venda, né? Então, isso eu posso dizer com a minha consciência tranquila. Nós não fizemos coligações para isso, né? Nós fizemos exatamente um trabalho, senão a gente não poderia colocar compromisso com a verdade, né? Nós já não teríamos verdade no começo. Nosso compromisso é esse, com a verdade. Nosso compromisso é cuidar do município, nosso compromisso é cuidar do cidadão bauruense. Sempre foi esse o objetivo do Vale. E sempre foi esse meu objetivo. Eu acredito que por isso que nós conseguimos coligar, porque nós pensamos muito parecidos, né? Então, isso, se o munícipe, né, perdão, tiver essa preocupação, eu não sairia de casa e viria aqui dizer, tanto na rádio quanto no YouTube, para ficar gravado. Nós não leiloamos Bauru. Nós estamos fazendo algo muito pé no chão. Algo que a gente sabe que, de repente, vai ter que enxugar, vai ter que rever contrato, a gente vai ter que renegociar. A gente vai ter que fazer realmente um trabalho muito diferenciado, com muito pouco investimento, porque a gente quase não tem. E talvez buscar nas esferas, para que a gente tenha isso. Mas o nosso trabalho não vai ser vender nada, vai ser realmente fazer algo diferente para Bauru. Candidata, em relação até ao que você comentou, que a senhora, né, comentou agora Pode sobre... falar você. Não tem problema. Não, mas que foi comentado a respeito de não leiloar cargos, de não lotear o governo, né? Mas a gente sabe que, com exceção aí de candidatos que se elejam da composição de vocês para a Câmara, outros partidos vão estar presentes no Legislativo, né, na Câmara Municipal, e podem, em algumas situações, pedir cargos, pedir apoio. É o famoso lobby, né? Esse lobby vai acontecer. Isso acaba acontecendo, isso sempre aconteceu nos governos. Como vai se conciliar isso, né? Partidos pedindo para colocar gente dentro do governo, pedindo influência dentro da prefeitura. Como que vai ser não lotear, mas ao mesmo tempo precisando da Câmara para aprovar os temas, os projetos necessários? Eu acredito, Thiago, que quando nós somos transparentes com as pessoas, talvez seja a melhor forma dele entender a colocação do executivo. Quando a gente fala não leiloar, eu sempre penso isso. Quando, né, eu trabalho com seleção há mais de 20 anos. Às vezes a empresa me manda um currículo que é indicação, não quer dizer que eu vou contratar, né? Às vezes a pessoa pode até dizer que ele quer, mas não quer dizer que ele é a pessoa ideal. Quando a gente fala que tem que ser técnico, se a pessoa tiver um bom currículo, tiver competência, nós podemos pensar se ele vai ser uma pessoa boa para a cidade, se ele vai fazer um trabalho bom. Se ele não tiver esse perfil, nós também temos que ser transparentes com a pessoa que vem nos pedir, né? Para que ele entenda que não tem um jogo de troca, né? Se ele não vai votar algo do prefeito, ele tem que também justificar por que ele não está votando. Não é porque a gente não está dando um cargo. Eu acredito que ter essa barganha, essa troca, isso é algo que tem que ser quebrado dentro da prefeitura. Isso já é algo que tem que ser trabalhado, né? Se a gente fala que vai mexer com o contrato, a gente também tem que mexer com essa cultura que está enraizada, que eles podem pedir e tem que ser ouvido para que eles façam algo para o executivo. A gente não está lá para trocar, a gente é eleito pelas pessoas. Então, legislar ou estar no executivo tem que ser para as pessoas, e não no bem próprio. Mesmo porque há uma experiência de gestões anteriores de que essa relação de executivo e legislativo que é muito importante na aprovação, né, de projetos de origem do prefeito, Exato. Principalmente. Né, e acabam começando a gestão com aliados e com o passar do tempo vão se tornando oposição. Exato. Então acaba com muito mais oposição e atravancam muitos projetos do legislativo. E é esse marketing de relacionamento, entre aspas, que eu digo, né, de tentar fazer uma solução para que tenha essa comunicação imediata. Existe essa estratégia no plano de vocês em lidar com os futuros, né, vereadores da Câmara Municipal? Eu vou dizer um pouco como o Vale, um pouco como eu. É difícil porque eu acredito que o Vale estará mais 100% sim, claro. à frente de tudo isso, né? Mas como a gente pensa, né? Quando você fala nesse conversar, nesse mostrar, e com certeza, no início todo mundo é muito amiguinho, né? É o começo da brincadeira. Né? Infelizmente as coisas mudam depois, porque muitos objetivos pessoais mudam. Quando existe aí as campanhas, vamos renovar, vamos fazer a diferença em ambas as partes,
é exatamente para que as pessoas também tenham essa visão de que a gente precisa entrar e mesmo que não concorde 100%, que consigam entender quais são os objetivos em comum, né? O conversar ou ter essa tramitação com o legislativo tem que ser algo muito bem trabalhado, muito bem conversado, ter uma abertura muito grande para receber, principalmente, nada fechado, né? Eu acredito muito que o Vale também tem esse pensamento. Quando ele trabalhou no legislativo era assim, ele atendia as pessoas que iam até ele. Então, acredito que ele atender o vereador, atender os objetivos dele, entender quais são os objetivos e ver por quê. E também o vereador ter essa abertura, né? O legislativo tem que ter essa abertura, de ouvir também o que o executivo quer para a cidade. A gente tem que parar de pensar no bem comum, no bem individual e pensar realmente na coletividade, né? Então, eu acredito que trabalhando dessa forma, com muita transparência, muita clareza, quais são os objetivos, eu acredito que nós possamos, principalmente neste começo, colocar as coisas para destravar, né? Ter esse destravamento. Gi, respondi não, Perfeito. tranquilo. Gi, em relação ao abastecimento de água, né? Nós estamos vivendo nesse momento uma crise aí de abastecimento, crise hídrica, as pessoas reclamando. O que vocês pretendem fazer no governo para resolver o problema do batalha, de preservação, de reservação de água, abastecimento? Como isso vai ser planejado? Até porque, diferente dos outros setores, no DAI existe verba, né? Tem dinheiro para se fazer as coisas, sobra até muitas vezes dinheiro ao final do ano e alguns projetos não saem do papel, né? O que fazer para agilizar isso, uma vez que nos últimos anos, mesmo com dinheiro, o DAI não conseguiu implementar tudo o que se previa? Exatamente. Quando a gente fala de água, né, do DAI, eu até brinquei, eu falei, talvez se fosse em outro momento nós estaremos falando de outro assunto não tão emergente, né? O problema da água não é de hoje, né? Hoje, neste momento e nessa semana, ela explodiu, mas é um problema que nós temos em Bauru há anos, né? Uma outra crise que teve foi em 2014, muito grande, que afetou, claro, praticamente os mesmos bairros. Em 2014, inclusive, foi feito, né, o plano diretor de águas. Algumas coisas eu acredito que já foram implantadas, né, enfim. Mas eu preciso falar que nos últimos 12 anos nós tivemos governantes ambientalistas e que precisavam ter pensado nisso, porque toda vez que para de chover, a gente tem problema com água. E quando volta a chover, ou quando a gente não tem esse problema, cai no nosso esquecimento, né? E a gente deixa, e as coisas vão acontecendo, não fica emergente pra gente. Quando tem água na nossa torneira, tá tudo muito tranquilo. Quando para, a gente começa a correr atrás. Então, assim, as coisas tinham já que ter acontecido. Mas se estão aí, o primeiro projeto, né, que nós até colocamos no plano de governo isso, e nem era tão emergente naquele momento, né, a falta de água, é identificar o que existe hoje, o que já foi feito, mas buscar pessoas técnicas para que façam um estudo do que pode ser feito por Bauru. O que pode ser feito pelo Rio Batalha, o que pode ser feito de poços, o que pode ser feito. Não adianta a gente afirmar, nós vamos perfurar poços em todos os lugares. Como é que vai ser feito isso? Pode, não pode? Como é que, né, o lençol freático, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Nós temos que procurar pessoas técnicas que façam esse tipo de levantamento. Algo que nós colocamos no plano de governo, que existem em outros lugares e até em outros países, que é a utilização consciente da água. Então, como nós colocamos, começando pelos prédios públicos, de uma forma geral, né? Nós precisamos dar o exemplo, porque se nós não fizermos da forma correta, como é que a gente pode mostrar para o munícipe o que tem que ser feito? Então, essa conscientização e a utilização de forma correta é algo que é uma implantação que pode ser feito já no começo, né? Então, são treinamentos, identificação dos prédios, quanto pode gastar de água, e aí fazer essa conscientização em escolas, nos prédios da prefeitura, enfim, em todos os lugares. Inclusive, esse corte na própria carne, ele vai acontecer em que esfera, Gi?
A gente percebe hoje muitos aluguéis de prédios da prefeitura, temos também a estação ferroviária, que ainda, por mais que há projetos, ainda não tem uma destinação, né, não tem nada feito concretamente ali dentro, né, do terminal ferroviário. Né? E em relação também aos cargos e comissionados e toda a estrutura da máquina pública, como é que vai ser o cortar a própria carne na gestão do Vale? Na verdade, na gestão do Vale, nós falamos em cortes, sim, né? Nos cargos comissionados, porque precisamos enxugar a máquina. Se não temos dinheiro, qualquer lugar a gente faz isso em casa, por que não fazer na máquina Mas pública? Bauru cresce, eis esse desafio. Eu acredito, né, nós acreditamos que mesmo Bauru crescendo, nós precisamos identificar o que precisa e o que está sendo, de repente, demais, né? Porque às vezes a gente tem cargos demais. Então, identificar isso e sim fazer cortes. Quando a gente fala em rever os contratos, porque também dá para ser feito renegociação de valores, né? Dentro disso. E quando você diz dos aluguéis, né, nós falamos isso sempre, né? Os aluguéis é algo que me preocupa e nos preocupa bastante. Então, sim, rever esses contratos de aluguéis para que a gente possa realmente diminuir ou acabar, se a gente tiver prédios para que possam ser utilizados e, de repente, reformados. Quanto à estação, nós temos um projeto que está ainda nós estamos organizando um projeto, né? Ele não está pronto ainda, pensando na estação, inclusive nessas questões de aluguéis. Como ele ainda não está formatado, eu não estou divulgando, tá? Nós não estamos divulgando algo que não está formatado ainda. Mas nós temos um carinho muito especial pela estação e o Vale principalmente, né? Ele trabalhou lá. Então, é algo que está sendo pensado, sim, inclusive de repente levar algumas situações da prefeitura para lá. A administração municipal, inclusive, já tem um projeto né, de uma modernização ali, sim, de um espaço multitarefas. Essa gestão, caso o Vale seja então eleito, deve continuar essa proposta inicial ou não? Tem uma outra proposta, um outro ramo ali para aquela edificação? Não é um outro ramo, mas na verdade a gente pegar essa proposta e ver se ela casa com o que a gente também está pensando para a estação, né? Que eu acredito que está um pouco próximo, sim. Então, se tiver, a gente dando andamento para que a estação volte, para que seja, na verdade, toda uma revitalização do centro da cidade. Eu acho que pode ser feito algo de diferente ali, que as pessoas voltem a ter o prazer de ir até lá e realmente conhecer a história onde Bauru começou. Eu acho que isso é muito importante para a nossa cidade, né? Uma cidade que perde sua história, né? Como é que vai ser o futuro das nossas crianças? A gente não pode perder essa história. Em relação a desenvolvimento econômico, né? A gente sabe que hoje Bauru tem uma carência de estrutura nos distritos industriais, tem a necessidade de uma revitalização do centro, um fomento ao comércio aí nas diversas regiões do município. Só que há muito pouco dinheiro para se investir nessas áreas, né? Vocês mesmos colocam lá que tem interesse em parcerias público-privadas, em concessão do lixo, em iluminação, que até já há estudos dentro da prefeitura. Mas nessas outras áreas, como buscar dinheiro para se investir nisso e atrair empresas, permitir que as que já estão aqui cresçam? Isso vai ser feito de que maneira? Tiago, só ressaltando, né, quando há anos eu acompanho política, eu sempre falava isso, né? Por que Bauru não cresce? Por que não vem empresas para Bauru? E quando nós começamos a montar o plano de governo, eu fiz várias reuniões com pessoas que pensavam exatamente nesse sentido. E eu comecei a entender o que algumas cidades fazem e elas crescem com relação a esse investimento de outras empresas. Por que as empresas vão? E está no nosso plano de governo, até inclusive, um consultor comercial. Na verdade, essa pessoa vai ser responsável por buscar empresas, por vender Bauru. Quando a gente vende algo, a gente mostra o que tem de bom na nossa cidade, né? Isso ainda, nós estamos terminando os estudos do que nós vamos oferecer para as empresas, né? Quanto a incentivos fiscais, enfim. Mas o restante é vender mesmo Bauru no sentido do que ela tem ainda para agregar, o quanto ela pode crescer, o quanto essa empresa vai ter de positivo, onde nós estamos localizados, a nossa logística. Então, quando você busca as empresas e oferece algo de importante para ela, que ela se sinta importante mesmo na nossa cidade, porque nossa cidade está angustiada precisando de emprego, nossa cidade deseja empresas novas. Então, mostrar tudo isso lá fora e realmente essa pessoa vai captar, é um captador
de investimentos e de empresas que se instalem em Bauru. Mesmo porque, Gi, a gente como munícipe, agora falando como munícipe, a gente não, a gente sente falta de um cartão de visitas oficial da cidade. Nós não temos um vídeo em várias línguas, por exemplo, apresentando todo o aspecto industrial e de tecnologia da cidade, né, de estrutura do município. Nós não temos esse vídeo circulando, nós não temos uma prospecção, como você disse, essa prospecção de uma pessoa que realmente vai lá e deixa o cartãozinho de visita, venha cá, visite a nossa cidade. Exatamente. Isso Bauru parece que ainda não despertou para isso. Nós temos um aeroporto que não funciona, empresas evadindo da cidade, indo para cidades vizinhas, né, onde há uma oferta melhor aí para que essa empresa fique no município. Então essa evasão é que eu, como munícipe, me preocupa muito e com certeza o ouvinte aqui das redes sociais da 96 também, né? Existe esse cuidado com a prospecção em curto prazo já para o primeiro ano da gestão, caso Vale seja eleito? Caso Vale seja eleito, isso é uma prioridade, né? Eu acredito que no primeiro ano isso já tem que ser implantado. Como você disse, se eu não tiver um vídeo mostrando a minha cidade, mas talvez eu não mostre porque eu não ache ela atrativa. Então eu preciso acreditar em Bauru. E eu preciso, né, nós precisamos fazer o bauruense voltar a acreditar em Bauru. Porque se nem o bauruense acreditar em Bauru, como é que eu vou fazer as empresas lá de fora acreditar? Então esse vai ser o trabalho inicial, quando a gente fala em rever contratos, em fazer uma administração mais justa, buscar ser mais modernos realmente, né, trazer a inovação, esse desenvolvimento. E sim, essa pessoa que já comece a prospectar, que comece a buscar novas empresas e que leve, né, realmente o que a nova administração está fazendo por Bauru. Porque não adianta nada alguém vender algo irreal. Então, trabalhando com toda a verdade, com toda a transparência, mas é exatamente isso que nós queremos. Voltar a fazer Bauru crescer, para essa rota de crescimento, para que as pessoas tenham esse orgulho de morar em Bauru, de realmente dizer, eu moro em Bauru, uma cidade que é pujante, uma cidade que cresce a todo momento. Vocês colocam no plano de governo a proposta de parcerias, de apoio da iniciativa privada para manifestações culturais, né? Por exemplo, festa de carnaval, eventos aí culturais no município, né? Caso não haja interesse da iniciativa privada, por exemplo, em investir nisso, a prefeitura ela vai continuar incentivando, colocando recursos, ou isso não seria, na visão de vocês, uma competência direta da prefeitura, isso depende de parcerias mesmo? Quanto a investimento do dinheiro público, para qualquer que seja, né, essas atividades culturais, tanto carnaval, quanto passeata, quanto, enfim, qualquer outra situação que aconteça, o dinheiro público tem que ser investido na saúde, na educação, tem outras prioridades, né? O local onde acontece, isso é de responsabilidade da prefeitura, manutenção. Mas é um local que fica ocioso o ano todo. Então, por que não, de repente, as pessoas que fazem eventos lá não utilizarem, não começarem a utilizar em outros momentos para angariar recurso para que eles possam utilizar em eventos maiores, né? Então, se de repente nós não tivermos a participação, né, público-privada para que seja investido, mas que a gente possa dar esse recurso ou até mesmo essa iniciativa para as pessoas que queiram utilizar o local para eventos culturais. Tá certo, Gi, nós não temos mais tempo, a gente quer agradecer enorme a sua vinda aqui, né? A gente agradece muito a sua vinda, né? Leve as nossas mensagens de melhoras ao Vale, né? E para finalizar, então, as suas considerações finais, por favor. Primeiro, obrigada por ter nos recebido, né? Na rádio e o jornal. Obrigada a todos que nos ouviram nessa manhã. Eu espero que nesse curto tempo eu tenha falado um pouco do que é o nosso plano de governo, do que é o nosso desejo para a cidade. Eu quero dizer em meu nome, em nome do Vale, que o nosso desejo é a mudança realmente para Bauru e dizer que eu espero que nós possamos trabalhar de portas abertas, ouvindo o munícipe, fazendo uma administração que ouve, que participa e que está junto, principalmente nos bairros, levando projetos que possam fazer com que todos tenham acesso. Chega de só uma grande minoria participar do que acontece na nossa cidade. Então, muito obrigada e o que precisarem nós estaremos à disposição. Muito bem, agradecemos então a Gislaine Magrini,
pela presença e a você pela enorme audiência no rádio e também nas redes sociais. Muito obrigado. Nosso próximo encontro agora é na terça-feira com o candidato Raul Gonçalves Paula. Para você, um ótimo final de semana e eu te vejo então na terça-feira. Tchau, tchau.